nós estamos, por conta que houve algumas questões aí nas últimas reuniões, nós não conseguimos fazer a leitura das atas, né? Então, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atas, incluindo a extraordinárias, para fazer leitura. O que eu gostaria de pedir para vocês, ver se vocês concordam, de eu colocar isso lá no grupo, vocês fazerem a leitura, se tiver alteração, fazer a sugestão, para que a gente faça a aprovação dessa em bloco na próxima reunião. Vocês concordam com isso? Tá. Então, aí vai ficar só a reunião de a partir de hoje, que daí na reunião que vem, a gente faz a leitura. Tudo bem para vocês? Então, tá. Ofícios recebidos. Ofícios recebidos, nós tivemos, eu passei, inclusive, lá no grupo, né? Um deles é... Deixa eu só abrir aqui. Um deles é a resposta ao ofício 1 do Comerc. Qual foi o ofício 1? O ofício 1 é aquela demanda que ficou das duas comissões de educação infantil e ensino fundamental com relação ao fechamento de salas. Como no final do ano teve todas aquelas problemáticas que nós tivemos, acumulou tanto a comissão de educação infantil como a do ensino fundamental, demorou um pouquinho mais para a gente fazer, deixar tudo pronto antes de fechar as salas, não foi possível. Então ficou agora para o início do ano, que as salas já estavam fechadas, não adiantava a gente mandar perguntando, então foi agora com uma nova questionamento. Aproveitando os dois relatórios, né? Então eu vou ler para vocês a resposta e veio com anexos. Esses anexos você não imprimiu, né, Sandra? É muita coisa? Então, eu vou fazer a leitura para que vocês tenham conhecimento e aí, enquanto você vai vendo. Em atendimento ao item, segue um arquivo em PDF apresentando o relatório com o número total de alunos matriculados em cada sala de aula por unidade educacional, etapa, ano, série, turno, ressaltando que não há salas que concentram um número elevado de estudantes. No que se refere ao item B, relacionado aos estudantes públicos da educação especial, informa-se que, em consonância com os dispositivos legais vigentes, assegura-se atendimento educacional especializado em AEE, bem como serviço de apoio de acessibilidade com vistas à eliminação de barreiras e à promoção da participação e da aprendizagem no ambiente escolar. Dessa forma, em atendimento à solicitação, segue em anexo 2 a planilha com os dados solicitados. Com relação ao item C, é importante esclarecer que não temos esse número de 35 salas fechadas. Ao final do processo de remoção de 2025, houve 3 professoras PEB1 adiados, tem um azinho a mais aqui, e 28 professores excedentes. Entretanto, até o processo de atribuição de classes ao final de 2025, 3 classes livres, resultado de exoneração e aposentadoria, foram atribuídas aos professores adidos. Em janeiro de 2026, ocorreram atribuições de salas livres para 15 professoras excedentes. E agora, na presente data, todos os demais professores excedentes estão com sala livres. Desculpa interromper, qual que é a diferença entre adido e excedente? Eu acho que ela está falando a mesma coisa aqui, não é? Eu acho que, no meu entendimento, não sei se estou errado, adido seria que naquela escola não tem, mas ele vai ser em outra escola tem. Excedente, acho que não tem isso. Que daí tem lugar nenhum. Não sei, estou dizendo, eu acho. Porque o adido, ele tinha uma sede, ficou adido na escola. Mas ele veio aqui, ele vai ter uma sala em outro lugar. Agora, o excedente foi o que aconteceu. Acrescentamos que desde o início deste ano foram abertas mais 4 salas, considerando a demanda para atendimento em algumas unidades educacionais. Informamos ainda que a análise de demanda para atendimento de cada unidade educacional
considera as matrículas em continuidade, o remanejamento de estudantes de acordo com o endereço residencial dos estudantes por região de atendimento e a demanda manifesta para ingresso na educação infantil. Etapas de creche e pré-escola. Vale acrescentar que a redução de salas em algumas unidades educacionais considerou o número reduzido de alunos classe ao final do ano letivo de 2025, sempre atendendo os parâmetros normativos vigentes do Plano Nacional de Educação, LDB, e resoluções do Conselho Nacional de Educação. A organização e distribuição do número de estudantes por classe ocorreu de forma planejada e dentro dos parâmetros legais e pedagógicos, sem implicar prejuízo ao aprendizado dos estudantes, visto que a Secretaria Municipal de Educação e as escolas municipais monitoram continuamente o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, além do acompanhamento de estratégias pedagógicas adequadas à organização curricular e apoio à prática docente com finalidade de assegurar a qualidade do ensino público. Como veio 2 anexos com as salas e o número de alunos por sala, eu penso que nós deveremos encaminhar esse documento para análise da Comissão de Educação do Ensino Fundamental e Educação Infantil, para eles fazerem dar um parecer se está tudo ok, o que nós precisamos fazer daqui para frente. Alguém tem alguma outra solicitação? Porque não adianta vir esses anexos a gente olhar assim sem fazer uma análise, né? Tem que olhar e verificar corretamente isso daí. Os anexos são todos os matriculados de todas as escolas. Então é um documento grande, né? Então eu acredito que a gente precisa passar para as comissões, tanto da educação infantil, a educação infantil se debruça em cima da educação infantil, o ensino fundamental se debruça em cima do ensino fundamental. Ok? A educação de alunos com necessidades especiais, não é nem se fala, né, do AE, público do AE. Aí nós não temos nós não temos uma comissão, né? Mas aí então poderia dar esse suporte, Luana. Você que é da educação especial, né? Rose, qual seria o suporte? Porque assim, fui eu que fiz o documento, né? Eu e a Adriana. Seria para esclarecer, porque eu acho que ele tem que ser analisado enquanto Comerc, né? Enquanto membros. Eu analisar o documento que eu mesmo realizei. Não, eu estou falando você enquanto profissional que faz esse atendimento, agora é importante que você tenha trazido para a gente isso, que você ajudou a elaborar esse documento, né? Sim. Que aí você pode dar o suporte para essas pessoas que estão lá na hora de fazer análise do documento, inclusive, trazendo informações, né? Claro. Ajudando nessa análise. Pode ser, pessoal? Alguém tem alguma objeção? Não? Então, Adriano, Sandra, eu posso só pedir para você fazer esse último encaminhamento, por favor, porque está com você, porque o Adriano não... Pode ser? Qual? Esse ofício com os anexos, enviar para a educação infantil, a comissão, e para o ensino fundamental. Só enviar, se você quiser, por favor. Tá bom? Eu acho que eu estou na comissão de educação infantil, fundamental não estou. Então, se o pessoal do fundamental Se você tiver alguma dúvida, se você pode puder me procurar. Então tá bom, obrigada, tá, Luana? Imagina. Então vamos lá. Outro ofício que entrou, gente, é esse aqui que vai falar sobre atenção. Ele está datado de 2 de dezembro, mas ele chegou para nós na última reunião, tá? Eu não sei o que aconteceu, se ele estava parado em algum lugar, eu não tive acesso a esse documento. É a resposta do ofício que está falando. Vou até ler para vocês. Ó, resposta ao ofício 29. Em atenção ao ofício 29 Comerc, a Secretaria Municipal da Educação aponta que há um lapso temporal de 2 meses entre a data de expedição do documento do Conselho Municipal de Educação de Rio Claro Comerc e a sua efetiva apresentação para protocolo. Esse aqui eu já esclareci na última reunião, é por conta daquela erro no número do ofício, né? Que foi um ofício com 2 números, né? Porque o Wallace estava chegando e aí ele colocou o 29 e a gente já tinha feito o 29 para poder mandar para o CAP. Aí ficou 2 com 29, mas depois o Wallace fez a correção e aí ela fez questão de colocar esse lápis aqui, tá, Wallace?
No que se refere aos dados solicitados quanto às terceirizações e despesas com alimentação, produtos de limpeza, materiais de expedientes, materiais de manutenção e didática, formação e curso e prestações de contas da Secretaria da Educação estão disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal através do endereço eletrônico, YouTube, tararara, audiência pública quadrimestral. Quanto ao salário e educação, os valores disponibilizados pelo FNDE estão anexos a esse expediente nos relatórios de liberações, consultas gerais. A destinação destes recursos está no relatório de movimentações de pagamento. Aí ela trouxe aqui, ela colocou um relatório com a questão do salário e educação, a questão das empresas, né? E isso daqui nós vamos ter que se debruçar também, porque o relatório é bem extenso, ó. E aqui eu acho que é a Comissão de Legislação e Justiça que deve ficar com esse documento, para a gente dar andamento. Ou é outra? Não, é Educação de Comissão de Legislação, né? Tá? Então eu vou passar já para irmãos. Quem faz parte da Comissão de Legislação e Justiça? Alguém que gostaria de ficar com o documento, por favor? Nesse tá com coloridinho que tem. Não tá aqui. Educação de Planejamento e Legislação e Norma. Adriano, Alessandra, Cibele, Elisângela, não tá atualizado, né? Precisa atualizar. Vou deixar com você, Adriano, que você é da comissão, aí vocês se organizem, ver como vocês vão fazer a análise disso e traz pra gente depois, tá bom? Por favor. E o próximo, pessoal, é o e-mail que chegou pra gente com data datado de 24 de março. Chegou para nós no dia 24 de março, referente à apresentação do currículo integrado da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro. E eu vou pedir para a gente discuta esse ofício junto com o tópico do currículo. Pode ser? Então, beleza. Então, publicações das ações. Eu trouxe para vocês também a publicação, né? Eu acredito que vocês não tenham conseguido fazer a leitura desse documento, porque eu só consegui mandar ontem para vocês, era domingo, né? Óbvio. Como foi elaborado esse documento? Então, a Sandra fez uma busca, todas as atas do Comerc, de tudo que foi feito desde o começo do ano. Aí ela trouxe uma lista mesmo de tudo que foi feito, e a partir disso a gente elaborou um documento por mês, né? Só descritivo mesmo, descrevendo as ações do Conselho. E aí esse documento será encaminhado para poder fazer a publicação no Diário Oficial. Vou fazer a leitura. Posso fazer a leitura? Então vamos lá. O presente relatório tem por finalidade apresentar de forma detalhada e circunstanciada as ações desenvolvidas pelo Conselho no exercício de 2025 no âmbito de suas atribuições legais, caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador. Ações descritas neste documento são fundamentadas em registros formais, atos, ofícios, relatórios técnicos, pareceres e demais instrumentos administrativos produzidos ao longo do exercício. Eu só esqueci de colocar aqui que consta no link do Comerc, coisa, acho que eu vou acrescentar, que eles estão disponibilizados no site da Secretaria da Educação. Levantamento diagnóstico da rede municipal. No mês de fevereiro de 2025, o Comerc realizou pesquisa diagnóstica junto às unidades de ensino, com o objetivo de identificar as condições reais de funcionamento das escolas. A coleta de dados foi realizada por meio de formulário estruturado, encaminhado às unidades escolares, contemplando informações qualitativas e quantitativas. A pesquisa abrangeu os seguintes eixos: condições estruturais das unidades, disponibilidade de instrumento material pedagógico, de limpeza, alimentação escolar, situação dos recursos humanos, dos profissionais, ausência, sobrecarga, condições gerais de funcionamento das unidades.
Análise dos dados evidenciou insuficiência de material de limpeza e insumos básicos, comprometendo a manutenção adequada das condições de higiene das unidades escolares, existência de problemas estruturais em diversas unidades escolares, déficit de recursos humanos com ausência de profissionais essenciais e sobrecarga das equipes existentes, comprometimento das condições adequadas para o funcionamento regular das escolas. Com base nos dados coletados, o Conselho elaborou um relatório técnico consolidado, contendo análise detalhada das informações, registro das manifestações das unidades escolares. O referido relatório foi encaminhado formalmente ao Ministério Público, visando a apuração das irregularidades identificadas e a adoção de medidas para garantir as condições adequadas de funcionamento das escolas. 3. Indicação Comerc 1, de 2025. A indicação do Comerc foi elaborada com fundamento nos dados obtidos na pesquisa diagnóstica realizada no mês de fevereiro. A indicação consolidou as principais demandas emergenciais identificadas na rede municipal de ensino, constituindo-se como instrumento formal de cobrança do Poder Executivo Municipal contemplado. 1. Regularização imediata do fornecimento de materiais de limpeza e insumos, adoção de plano emergencial de manutenção das unidades escolares, recomposição do quadro de recursos humanos com garantia de substituições, implementação de mecanismo de monitoramento contínuo das condições escolares, apresentação de cronograma oficial para solução das irregularidades identificadas. A indicação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, ao chefe do Poder Executivo e à Câmara Municipal, com solicitação de manifestação formal quanto às providências adotadas. Eu me lembro que nós não recebemos essa devolutiva, tá? Ações desenvolvidas ao longo do exercício. Março, realização de reuniões ordinárias, extraordinárias para organização dos trabalhos, formalização da posse do Conselho Diretor, expedição de ofício à CSME, Câmara Municipal, solicitando informações da rede, início de articulações institucionais. Abril, formalização de denúncias sobre precariedade das escolas com base no diagnóstico realizado, encaminhamento das denúncias à ouvidoria, Câmara Municipal, Ministério Público Federal, solicitação de abertura de procedimento investigatório para apuração das irregularidades, acompanhamento das respostas institucionais, o registro da ausência de resposta conclusiva do Poder Público e do Poder Executivo no período. Maio, realização de reuniões extraordinárias para análise de demandas urgentes, solicitações de audiência com o prefeito municipal para tratar das condições da rede, solicitação de apoio estrutural para a realização das reuniões públicas com comunidade, encaminhamento de questionamentos sobre a qualidade e regularidade da alimentação escolar e execução do programa Integra, emissão de moções sobre a valorização dos profissionais da educação, solicitações e encaminhamentos sobre vazamento de dados de servidores em sessão da Câmara Municipal e medidas de segurança adotadas, participação de aula pedagógica ocorrida em frente ao Paço Municipal. Junho, solicitação de informações detalhadas sobre o sistema CADU e recursos educacionais, requisição de acesso a documentos administrativos para análise do Conselho, emissão de devolutivas formais às unidades escolares registrando demandas e orientações, elaboração e encaminhamento de pareceres legislativos, discussão e revisão de normas e regimentos do Conselho, continuidade das ações de fiscalização das condições de rede, ocupação de tribuna na Câmara para levar informações importantes sobre o plano de carreira dos profissionais da educação. Agosto, deliberação pela criação do Fórum dos Conselhos Escolares visando a ampliação e participação da comunidade, abertura de processo de recomposição de vagas do Conselho, solicitação de informação sobre licença-prêmio, sistema CADU e ensino religioso, encaminhamentos para reorganização interna e melhoria do funcionamento do Conselho. Setembro, criação de comissão para organização da jornada de orçamento, instituição de canal oficial de comunicação para divulgação das ações do Conselho, solicitação de informações sobre legislação educacional de direitos dos servidores, levantamento de dados sobre o fechamento de salas da rede municipal, elaboração de relatório técnico sobre impacto administrativo e pedagógico sobre as demandas dessas medidas. Outubro, realização da primeira jornada de estudo e debate sobre o orçamento da educação com participação da sociedade,
solicitação de dados orçamentários do Poder Executivo, encaminhamento de informações ao Ministério Público para análise, questionamentos sobre transparência de aplicação de recursos dos impactos das terceirizações, emissão e pareceres legislativos. Novembro, deliberação pelo encaminhamento ao Ministério Público da Justiça do Trabalho diante da ausência de resposta do Executivo. Pessoal, está aqui dizendo que nós fizemos essa deliberação, só que essa denúncia não foi feita, porque o Wallace tinha agendado a nossa reunião e por conta da demanda de final de ano e as coisas que foram acontecendo, ela foi suspensa. Então, nós vamos ter que fazer isso ainda agora, no ano de 2026, tá bom? Que é uma deliberação que foi feita lá em novembro. A articulação com o Conselho, articulação com o Centro do Professorado Paulista para suporte jurídico, emissão de pareceres sobre o projeto de lei, solicitação de esclarecimento sobre contratos terceirizados e problemas administrativos da rede. Dezembro. Análise em conjunto com o CPP dos atos administrativos, incluindo o decreto de contingenciamento edital 135, encaminhamento de documentos para análise jurídica, protocolo de representação junto ao Tribunal de Contas, acompanhamento de recurso administrativo, deliberação sobre mobilização pública e produção de materiais informativos, avanço das discussões sobre educação para as relações étnico-raciais, sistematização das ações do exercício. Resultado das ações. Ações desenvolvidas resultaram em formalização de denúncia e representação junto ao órgão de controle externo, como o Ministério Público e Tribunal de Contas, encaminhamento das principais demandas estruturais da rede municipal ao Poder Executivo, produção de relatórios técnicos com base em dados reais das unidades escolares, sistematização de informações de rede municipal de ensino, permitindo maior compreensão dos problemas existentes, ampliação de transparência sobre condições das escolas públicas, acionamento da instância administrativa e judiciais para apuração de irregularidade e busca de soluções. Considerações finais. O Comerc, no exercício de 2025, atuou de forma sistemática e fundamentada com base em levantamento diagnóstico da rede municipal de ensino. A atuação do Conselho caracterizou-se por fiscalização contínua e documentada das condições das escolas, formalização de demandas com base em evidências concretas da realidade da rede, articulação com os órgãos de controle e instituições públicas, defesa da qualidade, legalidade e transparência da educação pública municipal. O conjunto das ações reafirma o papel do Conselho como instância de controle social e participação democrática da gestão educacional e, de forma geral, as ações do Comerc em 2025 tiveram como objetivo identificar os problemas reais enfrentados pelas escolas municipais, formalizar essas demandas junto aos órgãos responsáveis e buscar soluções por meio de cobranças institucionais e acionamento dos órgãos de controle. Alguém tem alguma consideração? É tudo, gente, foi tudo pautado no assunto dos ofícios, tá? Daria pra gente esmiuçar um pouquinho mais cada um, porém, gente, para colocar no diário oficial ia ficar muito longo. Eu já acho que tá longo, né? Mas para diminuir aqui, não sei, não dá para colocar, não sei se poderia resumir, não daria conta do que tem que falar, entendeu? Por isso que eu acho que ficou longo assim. Mas terá que ser colocado, porque nós fizemos muita coisa no passado, né, gente? Tá? Então, podemos aprovar esse documento? Mas você só coloca o texto no justificado. Tá? Eu na hora de colocar. Então, alguém tem alguma consideração? Podemos publicar? Tudo bem? Então, por unanimidade, a gente vai solicitar a publicação, então, do texto, Adriano. Eu não sei para quem que encaminha, porque antes eu encaminhava para a Juliana, né? Não sei agora para quem que é. Eu deixei, né? Você vê que você sempre encaminhar. Eu só vou justificar o texto, salvar em PDF novamente, tá? Pra gente poder. E aí vocês viram que ficou demanda para esse ano, né? Que é as relações étnico-raciais, a questão do Ministério Público, aí pra gente dar conta de tudo que a gente fez no ano passado. Bom, Tax Fundeb agora. Rosa, posso só colocar uma questão de ordem, antes de entrar na pauta?
Eu estou preocupado com a questão da composição do Comerc, porque eu vejo que na prática essa gestão já se diminuiu, não tem mais gente para trabalhar. É muita gente com mandato vencido, é muita gente que saiu, deve ter segmento que não tem representação, então eu acho que a gente precisa priorizar isso daí. Então o que eu queria propor, ver se vocês concordam. A última eleição do Comerc já foi feita com base no novo regimento, e eu tenho todos esses documentos. Se a comissão me encaminhasse os levantamentos que a comissão já fez, eu poderia, para a próxima reunião ordinária, tentar trazer pronto o edital, o cronograma, tudo para a gente aprovar na reunião. Porque eu acho que a gente deveria fazer essa reunião de legitimidade em abril, cara. Sabe? Porque não dá mais para esperar. Porque vai chegar, a gente mal consegue fazer reunião. E se a gente for pegar do ponto de vista da legitimidade, é muita gente faltando. Mas aí você sugere fazer eleição já prevendo os cargos que vão vagar em agosto ou não? Eu acho que já. Porque tem que mesmo com esses cargos, Sim, tomarem porque, posse. porque eles têm que, né? Eles têm que... Mas a gente já Igual a faz gente fez uma eleição pra unificada, posse, né? pra Já posse recompõe. posterior. Para posse após agosto. É. Né? Ver a data certinha. A posse para após agosto, para quem for Pra quem- eleito no cargo de agosto. Mas para Sim. quem já está vago, já recompõe o conselho já. Porque senão a gente não vai conseguir fazer as coisas. Eu não vejo objeção, gente. Alguém tem alguma objeção com relação a isso? Então, se a comissão puder, por favor, encaminhar para o Adriano, ele já próxima faz. reunião eu já faço. Eu tento até colocar antes lá no Isso, grupo. coloca antes do grupo, fazendo favor, Adriano. Tá bom? Então, beleza. Então, não esquece de anotar que foi feito isso. Então, em relação ao CAPES Fundeb agora. Ou com relação. Mas aí tem uma outra pergunta. Não ia ver o regimento antes? Você já vai apresentar os pontos para O nosso regimento é o regimento novo. Então, mas o que a Sandra colocou, a gente ia rever a composição, mudar o regimento para depois fazer a eleição. Porque surgiu aquele problema É. da questão das ausências, que não estava apontada como que ia proceder com as ausências, então ia rever o regimento, Senão não ver deu. os cargos, por isso que travou o processo. Eu acho que não precisa rever o regimento para isso. Tem algumas lacunas, é isso que a gente tinha apontado. Por exemplo, ele não fala se são 5 intercaladas no ano, ou durante o mandato, se são 3 seguidas no ano ou durante o mandato. Eu acho que pode ser Pra posterior, faz a eleição e faz a adequação. Faz a eleição e regulamenta depois. É que você mesmo sugeriu, Só que não deu tempo, Camila. Não deu então, tempo. por Pessoal. conta dos cargos vagos, né? Aí você sugeriu de limpar porque as pessoas não veem. Só que não deu tempo. Mas, se eu não me engano, a gente já Deu tinha essa feito uma discussão aqui, e aí vocês vão me ajudar a lembrar. Se a gente ficar cerceando 5 alternados, já não tem gente para vir para o conselho. Vai acabar de não ter ninguém para vir no conselho. Sabe? Eu não sei o que a gente pode pensar, mas a Sandra, vocês que estão, o Wallace, que estão na comissão, se vocês puderem mandar, inclusive, esses apontamentos que vocês fizeram, aí, sei lá, a gente... Não, eu acho que pode ser feita a revisão do regimento, agora no mês de abril mesmo, faz a revisão do regimento e já lança a eleição. Eu acho que a gente faz uma extraordinária, Eu acho que dá para inclusive. fazer, se já fizeram os apontamentos, porque se não me falha a memória também, o que pesava mais é essa questão das faltas, como é que você substitui. Né? O restante é pro forma mesmo. Porque aí a Aprova gente- aqui na próxima reunião ordinária do Comerc o regimento, essa alteração, se for o caso, né? E já faz o processo eleitoral. Eu acho que é o mais adequado. Mas Ou também então a é gente muito vai com uma rigor, se extraordinária for no sobre isso mandato, também. cai no que ela falou, daqui a pouco o pessoal pega o mandato com 5 faltas. Né? Então teria que não ser tão rigoroso, talvez lógico que pode ser, mas se pensar no ano, porque lá não está claro se é no ano, se é no mandato. Né? Não está claro também se o suplente substitui a pessoa. Se conta, Se é Se falta, conta, se não conta em A falta. conta, né, à medida que você faltou, aí você conta. Mas Então, realmente isso já não dá. eu vou fazer o seguinte, a Sandra e o Wallace mandam para o Adriano dá uma olhada, junto a gente, eu, você e a Camila, a mesa diretora, se vocês permitirem, a gente analisa essas questões, se a gente julgar que será necessário uma extraordinária, a gente convoca. Caso contrário, segue com a documentação e na próxima reunião ordinária a gente aprova o regimento e pode ser? Eu vou então só, diante dessas demandas que estão surgindo, e como ficou a comissão agora racial com uma comissão permanente do Comerc,
eu vou sair da de educação infantil e fundamental, porque eu não vou dar conta de tudo isso que está comissão de educação infantil fundamental, racial, comissão eleitoral agora, porque está surgindo muitas demandas ao mesmo tempo, né? Então eu vou ficar só na comissão racial. E aí eu vou dar conta dessa parte eleitoral e da questão que a gente está articulando com o Hélio, o pessoal da igualdade racial. Então. É que essa comissão da educação racial, Sandra, ela é uma comissão que foi surgida, ela não é uma comissão fixa. Mas não foi Ela- a proposta que surgiu, eu tinha entendido da reunião que surgiu essa proposta de tornar fixa e que tinha sido aprovada na reunião. Já? É, pra ficar permanente. Né? Permanente? Fica Ah, na permanente. reunião passada, é Sim, verdade. a gente até falou com o Hélio. Sim, verdade. É verdade. Então a gente até tem que atualizar isso. O que ela está falando que é um problema que a gente vai ter que enfrentar, que assim, cara, a gente devia priorizar algumas coisas. Sabe, priorizar a questão racial, priorizar a eleição e o regimento. acho que E esse é depois ver o diferente. resto, porque senão não vai Sim, funcionar. eu até vou colocar aqui. Eu acho que prioridade é a eleição, a racial, eu depois. Os outros já está respondido mesmo, só ver para Ó, isso foi dia 25 de 8 de 2025, eleição dos membros faltantes, que ficou do Wallace da Carol, fazer levantamento da vacância, prazo. Aí a gente pega um monte de coisa. Não, e os acontecimentos, né? Não, Veio é que, isso, veio gente, esse, veio é muita que coisa. foram acontecendo coisas durante o ano que a gente foi tendo que apagar incêndio conforme foram acontecendo. Foi insalubre o trabalho na rede municipal ano passado. Como profissional da educação, como gestor e como conselho, que a gente teve que ir atendendo as demandas que foram acontecendo, entendeu? Ô, Rô, só para mim entender, então, para constar na ata. Então, eles vão me encaminhar os levantamentos do mandato para que eu possa ir caminhando com as questões do processo eleitoral. E vão encaminhar o que eles já verificaram para o regimento. Isso. Nós três vamos analisar se necessita essa mudança do regimento, necessita uma reunião extraordinária ou não. Se já faz essa mudança e na próxima reunião ordinária já aprova o regimento e já aprova. Pode ser? Tá, pelo que eu entendi, então são três questões que estão pegando o regimento. Uma é eliminar alguns segmentos que não participam e que são colocados não pela lei, mas pelo regimento. Então a gente excluir esses, por exemplo, profissionais da escola privada, sei lá o quê, estou dando um exemplo, uma coisa assim. Seria excluir essas questões. Resolver o problema das pautas. Não sei, eu entendo assim, ó, suplente existe para atender quando é porque o conselheiro do comércio representa um segmento. Se faltou, substituiu, não dá para ter falta, eu entendo. Porque o segmento está representado. Não, mas falta a pessoa. A pessoa. Aqui a gente leva em consideração toda a situação do comércio, leva em consideração o pessoal. Então, eu fui É eleito. isso que vai ter que estar. Né? Tá. Se eu fui eleito, você tem o direito da falta. Faltou, você recebeu a falta, seu suplente supriu. Entendeu? Então, Eu até queria fazer uma sugestão nesse sentido, né? Por isso que eu falei a questão de eleição unificada. Na minha concepção, da forma como está montado os mandatos, isso prejudica em muito o comércio. Né? Porque vai minguando ao longo do mandato. Então, a minha propositura seria fazer uma eleição unificada de todos os segmentos. E a posse de todos. Não vai interferir se foi em agosto, se foi em outubro, porque é uma eleição unificada, o mandato é o mesmo. Né? Então, na minha concepção, a gente deveria fazer uma eleição unificada para regularizar todos os segmentos, entendeu? E a gente ter posse sempre de uma única vez, entendeu? Não ficar aquela... Mudar a Acho que lei. o CACS é assim. O CACS é Tá na lei isso? Tá. É, o CACS está na Da lei. porcentagem que... Não, no CAC está na lei. Não, Na não, nossa, não, tem que ser não. feito dividido, É. também está na lei. Não, tudo bem, a divisão. Estou falando o início do mandato. Ah, Isso eu acho que não está na lei. eu vejo, Nelson. a gente Tá? vê. Mas eu acho que isso é, não, porque o segmento tudo bem, não tem problema não. Eu só estou dizendo a questão só dessa questão de ficar trocando toda hora segmentos. Mas só agora pra- falta segmento. Mas se eu não me engano, da Vou ver a última lei, agora vez vou a falar. gente fez para Nunca todos. obedece a lei. A gente fez para todos. É que o problema é que as pessoas vão desistindo no meio do Não, caminho. mas na última vez, por que a gente fez para todos? Tinha gente no comércio há 11 anos. Sim. Há 12? Então, assim, há 10? Vai Por isso evitar que que fez, seja porque questionado. ninguém tinha mandato válido mais. Mas só voltando na questão do Nelson, só para mim depois entender. Então a questão das faltas é, o conselheiro é eleito para o mandato, ao mesmo tempo ele representa um segmento. Então se ele falta, a falta é computada. E a suplência serve para o segmento ter representação, é isso? Eu acho que dessa Então forma. ele vai ser punido caso ele falte. Não é punição, é substituição, é a falta, é ausência. Não faz mais sentido, sei lá, na minha cabeça,
Não faz mais sentido se o suplente veio, não conta falta? Porque a representação está ali? Não, mas nós estamos falando de duas coisas. Da representação e da pessoalidade. Quando eu integro o conselho, a pessoa Nelson está integrando o conselho representando o segmento da secretaria, correto? O Nelson não veio. Quem representa o segmento da secretaria? O suplente. Então, o Nelson recebeu a falta por conta daquela situação. Senão nós vamos ficar nessa... O que você está dizendo é uma discussão que já teve. O mandato pertence à pessoa. E não ao segmento. É o que a gente está falando. Não pode mudar, uma vez que é eleito, de pessoa. Vou dar um exemplo sem querer prejudicar ninguém, tá certo? A Mônica, por que ela permaneceu? Porque ela foi eleita pelo segmento. Não é isso? Então, o mandato era dela. É o que nós estamos falando aqui. O mandato é da pessoa. Só que se você falta, você vai faltando, você cumpre os 5 anos do mandato, como é que não apareceu na reunião? Então a gente está tirando, não é uma punição, é uma consequência do fato que é a presença ou a ausência. É nesse sentido só. Por conta da fala do Paulo, da legitimidade do Nelson, então eu só vou trazer para vocês aqui, ó, a forma como está hoje, tá? Secretaria Municipal de Educação, tá tudo ok. Educação Infantil, Tajane Anderson, ok. Ensino Fundamental, Nelson e Leiliane, ok. Ensino Médio, Alessandra e Danilo, ok. Ensino Superior, o Marcelo e a Maria Elisa, ok. Sindicato ligado à Educação, Adriano e Francisco, ok. Pais de aluno, Catiele e Dayana. A Catiele pediu para sair, a Dayana continua aí no segmento. Professores de Educação Básica 1, a Vivi, a Sandra, eu e a Luciana Quintino. Então, ok também. Professores de Educação Básica 2 do ensino público, que é o professor de EJA, professor de... Esse não está ok, esse está faltando, ok? Entidade de pessoa com deficiência, Francine e a Patrícia. E elas não vieram, né? A Nathalie, professor coordenadores, ok. Vice-diretor e diretor de escola, que é a Mônica, que ela pediu exoneração, que está vago o cargo dela. O Reginaldo não sei. Isso, o Reginaldo e a Mônica. Diretores de escola, Camila e o Malta, ok. Pessoal técnico, Wallace, ok, tá faltando uma pessoa suplente, mas tá o Wallace aí. Professor de jovens e adultos, a Luciane, tá só ela, mas tá ali. E o professor de AEE, que é a Luana, não tem o outro, mas também tá aí. Ou seja, nós estamos com representação. Mas agora está na secretaria. Sim. Mas ela, o cargo é dela, o cargo é dela, foi eleita. é dela. É dela. Então, o que nós estamos aí com o professor de Educação Básica 2, né, e algumas que saíram no meio do caminho. Mas nós estamos com a legalidade do conselho. Mas a vista temporal. Temporal. Tá. Já vi a vigência. Por exemplo, a secretaria está aqui, mas tem pessoas que não estão aplicando diário oficial. E a Lúcia A Lúcia exonerou, mas ela, o cargo é dela, mas ela não comunicou nada ao conselho, ela simplesmente não veio. Ela não comunicou nada. Rose, mas enfim, tem que fazer eleição. Não, temos que fazer eleição porque o mandato está vencendo, mas eu só estou querendo dizer. Não, o mandato de muito já venceu. Sim. Bastante. Tem gente que é mais de 4 anos, Rose. O artigo 5º, a eleição de trem aqui é horrível, né? É uma bosta. Bom, pessoal, então, essa é a nossa prioridade, vamos fazer essa eleição, tá? Então, fico assim, na próxima reunião, já traz o regimento alterado, se não precisar de extraordinária, já traz edital, já traz tudo certo, para já dar andamento, para a gente já fazer no mês de abril mesmo a eleição. Uma coisa que se você puder já ver, a eleição do Comerc, a última, por exemplo, foi o dia inteiro, porque cada segmento faz a sua, então a gente precisa de um local. Então, se já quiser ir vendo um local, a última foi aqui. Eu acho que pode ser aqui também, tem que ser. Tem que ver se tem data. Depois a Flávia, se você puder vir para nós, para a gente fazer. No final do mês, assim, lá pro dia 30 de abril. Para a gente fazer essa eleição ainda no mês de abril, temos que fazer uma extraordinária, porque nossa eleição é no final do mês. Entendeu? Ou faz em maio a nossa eleição. Eu acho que a gente podia fazer em abril já. A gente fazer, você já faz o que tem que fazer,
A gente chama uma extraordinária para já aprovar tudo isso, para antes da nossa próxima reunião, a gente já ir fazendo a eleição, para chegar na reunião ordinária, a gente já tá com a eleição pronta. Ok? Pode ser? A eleição nossa tem umas burocracias que tem que cumprir. Então, por exemplo, para algumas entidades tem que mandar ofício, então tem uma série de coisas que tem Por que ser isso que feita, tem que sabe? ser, vai ter que ser extraordinário. Mas aí a gente vê, você consegue fazer isso em uma semana, Adriano? Acho que eu consigo. Consegue? Então, não essa semana, na próxima a gente marca uma extraordinária, tá? Nós não vamos conseguir fazer eleição. Hã? Nós não vamos conseguir fazer eleição. Porque Não, para dar andamento, a lei não deixa. A lei vai falar o seguinte, ó. A eleição vai acontecer na primeira quinzena dos anos ímpares, haverá a eleição para renovação de 1/3 dos conselheiros, segundo o critério estabelecido no artigo 3º dessa lei. Aí já começa a balela. Aí já começa a balela. Não, só que a gente já não cumpriu isso. É, já não cumpriu. Só tô falando, se for seguir a lei... É, porque a senão vai continuar, né? melhor Melhor ter feito lá atrás. melhor. A gente já devia ter feito em 2025. Já foi. Melhor eu não vou nem ler mais. Não Porque pode vai dar- esperar 2027, porque não fez 2025. É que essa lei, cara, essa lei ela precisava ser revista. É que não tem condições objetivas de rever essa lei com essa Câmara e com esse poder executivo, mas ela precisa ser revista. Muda o regimento, faça. mas hoje em dia, né, tem que ser, tá, né? Bom, então segue uma semana, Adriana, aí a gente faz, a gente já começa a dar continuidade nisso para a gente poder já fazer a eleição, ok? Bom, continuando agora então, vamos lá para o CACS Fundeb. Bom, o CACS Fundeb, o que está acontecendo, tá? De forma informal, conversando com o Wallace, ai gente, desculpa, mas eu tô com... a minha voz está terrível. O Wallace me passou que os recursos do CACS Fundeb estavam sendo utilizados por outras secretarias. Aí não se aprofundamos nessa conversa, né? Porque era final de reunião, a gente não se aprofundou. Porém, eu fui dar uma olhada no quê? Nas atas lá do CACS Fundeb. Para quê? Para que a gente entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. E aí, a última ata que está publicada do CACS Fundeb é de abril de 2025. Então, eu não consegui ter informações por meio das atas do que está acontecendo, o que real de fato estava acontecendo. Então, não precisaria nem ter colocado aqui. Então, eu queria aproveitar, Wallace, que você está na presidência do CACS, se você pudesse trazer para a gente o que está acontecendo, o que realmente está de fato acontecendo, para ver como você é representante do Comerc lá. Eu acho importante a gente ter essa devolutiva, né, para a gente poder ver se a gente pode fazer alguma coisa, ajudar em algo, se a gente precisa tomar alguma decisão, né, porque eu penso que é preocupante essa questão, tá bom? Se você puder esclarecer, eu agradeço. Então vamos para o primeiro tópico, a questão das atas. Eu assumi no final do ano passado, em 30 de setembro, então estou regularizando ainda a questão de uma assinatura, um conselheiro já saiu, então estou correndo atrás dessas assinaturas para deixar tudo certinho no portal. Eu tinha comentado informalmente ano passado, no final do ano, que a gente tinha identificado no quarto bimestre um servidor fora da Secretaria de Educação, se não me engano era do OBES, que tinha recebido, aliás, que constava no relatório do CIOP, como se tivesse recebido o recurso do Fundeb. No final do nosso trabalho, seguimos os relatórios, são bimestrais. Identificamos, oficiamos a Prefeitura, oficiamos a Secretaria de Educação, o dinheiro foi estornado, então essa situação se encerrou, referente ao quarto bimestre. Quinto bimestre, Pera. Quer dizer que, vou fazer um paradoxo, certo? Eu roubo, eu devolvo, certo? Nesse caso tem previsão legal. Tem. Não, mas assim, tem previsão legal, mas você vai ter que apurar a responsabilidade. Não, pode ser, mas você tem como o CACS, a primeira coisa, ele notifica... Eu não estou falando, eu só dei um exemplo grosso, né? Mas assim, eu tenho que apurar a responsabilidade do que aconteceu. Porque vai acontecer no mês seguinte, e a justificativa vai vindo, né? Se não tomarem uma providência, nós vamos ter sempre essa mesma justificativa e o recurso usa... Não, aí tem que corrigir. Por que então? Por que eu estou dizendo isso?
Porque olha só, eu não tenho recurso na prefeitura, ponto. Mas eu tenho recurso na Secretaria de Educação. Então as coisas vão sair da onde? Da Secretaria de Educação, grosso também, questão grosso, tá certo? Mas com a justificativa da devolutiva tá tudo certo. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo, eu quero assim, apurar a responsabilidade da situação em si. Por que aconteceu? Nós não podemos simplesmente nos contentar com a justificativa, não. Eu devolvi, tá certo. Não. Você devolveu, mas me fala por que você fez isso. Porque no mês seguinte vai acontecer, você apresenta a mesma justificativa, pera um pouquinho só. O que está acontecendo aqui? É nesse sentido que eu estou dizendo. Né? Porque é melhor falar. Foi um servidor só que a gente identificou no celular. Tá. Então, houve a devolução do dinheiro repassado por esse servidor e, na verdade, eles estavam um bom tempo no relatório. Eu acho que faz uns 2, 3 anos que ele constava nesse relatório do CIOP. Só que o servidor em si não sabe de onde veio o dinheiro dele. A prefeitura que lançava errado. Nós estamos falando de um servidor ou de um comissionado? Um servidor. Tá. E foi um erro? Um erro manual, foi a a justificativa. Um erro manual porque lançaram a dotação orçamentária dele errada. Então corrigiu, fez o estorno desses valores, desde quando a gente apurou. Então não foi só daquele bimestre, foi dos bimestres anteriores também. Demos por encerrado a questão do quarto bimestre. E condicionamos, porque o CIOP é bimestral, o parecer que a gente faz é trimestral. A gente colocou no parecer do terceiro trimestre que a gente iria verificar se houve novo erro e condicionamos a aprovação do quarto parecer com o saneamento desses erros. O quarto parecer seria outubro, novembro e dezembro, que é o que a gente ainda não aprovou. Inclusive, a gente vai aprovar ou não amanhã, na reunião do CAC Sundé. Quinto bimestre, não identificamos ninguém. Então, o erro foi corrigido. Agora, no sexto bimestre, a situação piorou. Parece que melhorou. Porque mais gente. Aí identificamos 83 pessoas fora da Secretaria de Educação. 83? Salvo engano. Dentre esses, servidores efetivos, servidores comissionados, o próprio prefeito municipal. O prefeito? Como lançado nesse relatório do CIOP. Ai, gente. Então, Professor, né? Professor. no relatório, ele sai como Secretaria Municipal. Aí eu expliquei a metodologia, porque o relatório do CIOP só fica aberto para o presidente, validar ou não. E eu valido com a anuência do conselho. Então, convoquei uma extraordinária, Só a gentileza aqui, vai. Convoquei uma extraordinária em março para explicar para os conselheiros, porque assim que o CIOP abriu para mim, falei, a gente tem o CIOP para aprovar, no entanto, identifiquei erros graves. Projetei, trouxe meu monitorzinho, coloquei no computador, expliquei toda a metodologia que eu faço, os filtros, identificando. Falei, ó, essas pessoas aqui, alguns nomes a gente consegue identificar, que não são da educação. Outros nomes a gente não consegue. Mas assim que eu recebi a mensagem, a notificação de que o CIOP estava aberto, eu vim aqui no setor de compras, conversei com o pessoal, falei, olha, a aprovação do CIOP vai demorar um pouco mais, porque eu identifiquei erros graves. Passei para as supervisoras do compras, informalmente ainda, os relatórios que aparecem para mim no CIOP. O CIOP é gerado aqui, na educação, e aí o relatório, né, é gerado aqui, e depois baixado no site para mim validar. Falei, ó, esses relatórios aqui dos profissionais de educação que constam como receber recurso, é o que veio para mim. No entanto, tem vários nomes, e ela identificou alguns outros nomes que ela sabe também se tratar de assessores, ou secretários de outras secretarias. Falei, tá. Aí que eu coloquei a reunião extraordinária do dia 17 agora de março, a gente se reuniu, o conselho rejeitou o CIOP, notificamos a prefeitura através do ofício 06, que ainda estamos aguardando resposta, e temos a aprovação do quarto parecer trimestral de 25. Por isso, Paulo retrasou o parecer. Faltava o problema da publicação. Que vai ser reprovado. Se Amanhã. o conselho reprovar. Mas o conselho não vai reprovar? Eu não sei. Pô, Depende da votação. Desculpa, eu ia perguntar. Não, pode falar. Não, eu queria
falou que identificou esses dados. Quem que lança esses dados? Quem lança os dados? Eu acredito que seja entre a administração e o setor financeiro aqui nossa secretaria aqui, né? Mas da própria Viu, mas prefeitura. aparece lá Gustavo Ramos Pericinoto. Os relatórios que são publicizados depois no FNDE. Por isso que eu não achei isso daí. Deve ser um erro, né? Então, eu até alertei você, gente, esses relatórios aqui são publicizados depois, ao final da minha aprovação. Isso que é muito chocante, fora, né? Só na aprovação, na reprovação não são. Não, Também na são. reprovação eles não aparecem. Ah. Não aparece. Só na aprovação que é dando meu aval, o presidente do CAC meu aval, é publicado. E você está tendo problemas para poder reprovar esse? Ah, desculpa, é o Adriano que solicitou. Pode? Não, primeiro eu queria dar parabéns para o porque fazer esse trabalho não é fácil lá no CACS Fundeb, então parabéns. Agora, voltando à questão, primeiro, assim, é uma informação chocante, assim, porque você começou a falar de um jeito que parece, porque, não sei, não vou falar nos detalhes, mas o Paulo também já foi do CACS, é do CACS, mas qual que é a lógica do CACS? Então, o CACS identifica uma irregularidade, ele pede a correção. E se a correção é feita, resolveu o problema. Só que se não é feita ou se é reiterada, o CACS tem que ir aumentando as providências. Acionar outros órgãos, Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então é essa mais ou menos a lógica. Então ele identifica o problema. Então o problema aparentemente é sanado. E daí o problema não ressurge de uma forma ampliada, tanto do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, comissionado, porque essas coisas parece que não, mas acontece na administração. Tipo assim, um funcionário de carreira está pagando por lá, corrige, enfim. Não que é normal, mas é possível. Agora, comissionado, o próprio prefeito, isso é muito sério, muito grave. Então eu vejo que o CACS, eu não sei, eu procurei, por que os vídeos do CACS não tem na internet, que nem do Comer? As reuniões do CACS são gravadas o áudio só, não são disponibilizadas porque todas foram consideradas como sigilosas exatamente por conter valores, às vezes poder prejudicar algum servidor, que não sabe, por exemplo, aquele servidor do Obras, que não sabe de onde veio seu salário. Eu falei o nome dele. Se eu falo o nome dele, as pessoas podem achar que ele recebeu aquele dia sem mal saber, olha o problema que dá. Entendi. Mas isso foi aprovado em presidências antigas, sim, né? Foi na minha presidência. Então deliberou-se que as reuniões são sigilosas, então, e só gravadas o áudio. Tá. Mas com essa lei nova que obrigou a gente a ter isso? Não, com essa lei. Com essa lei? Com essa lei. Mas o que eu vejo, Wallace, que daí tem duas coisas aí. Se isso foi pego, não é só reprovar o CIOP. Não é só reprovar o CIOP, porque está tratando de uma reiteração de um problema. O CACS vai ter que tomar providência. Sabe? Reprovar é uma coisa, é o mais simples de tudo. Mas tem que adotar outras providências, porque isso daí é um escândalo. A impressão que dá é que alguém está querendo prejudicar a prefeitura para pôr o nome do Gustavo? Eu acho que não, mas pode ser que, não sei, eu estou Pode ser imaginando. de relatório, por exemplo. Um erro grosso desse? Aqui na secretaria, vocês lançam na folha de pagamento os da educação, né? Só mexe, só tem acesso ao pessoal Só da que isso vai para a educação. administração. E se alguém não altera? Então precisa apurar isso daí. Por favor, só para entender um negócio. O CIOP são dados que vêm da Conan direto. Eles são tratados, Pela Conan. não sei se pela Conan, se não me engano, tem uma empresa que faz o tratamento desses dados para poder colocar no sistema CIOP, porque ele não migra automaticamente. Tá, então não aperto um botão e lanço. Não. Eu lanço nominalmente. Não sei se eu acredito que deve ser por próprio, mas eu não tenho conhecimento de como é feito. Não, porque o assunto é muito grave. O assunto é muito grave e, assim, para nós aqui também, que somos representantes da educação, isso é uma bomba muito grande, porque nós somos servidores da educação. Eu acabei de dar um exemplo aqui, pô. As pessoas vão usar o salário da educação como se fosse, né? E aí você não tem orçamento, você não tem país para aquilo. Mas, assim, nós vamos tomar cuidado com qualquer tipo de manifestação de boicote. É nesse sentido que eu estou querendo falar, né? Então vamos imaginar o seguinte, olha, vem do sistema Conan, eu estou falando de sistema, nós estamos falando de algoritmo. Eu não estou falando de lançamento nominal, estou falando de algoritmo. Isso migra tudo de um bloco só para aquela situação daquele sistema. Naquele sistema eu faço o tratamento e faço uma nova migração. Vamos imaginar que o final do CIOP seja lançamento manual. Duvido. São milho e lá vai pedrada de servidores, certo? Então, assim, nós temos que entender essa situação
porque a responsabilidade, inclusive desse conselho, ao ter essa informação na mão, é muito grande. Nós estamos falando aqui de mandatário, nós estamos falando aqui de cargo comissionado, nós estamos falando aqui de servidor alheio à educação. Isso, pela FNDE, é uma bucha. Nós tivemos aqui exoneração de diretor de escola por conta de uso indevido de recursos da FNDE. Está apurando a Polícia Federal. Então, assim, ó, essa informação que está sendo trazida para o Conselho, eu reputo, ela tem que ser de muita responsabilidade, e eu gostaria de acrescentar essa situação. Que seja feito um relatório dessa reunião que vocês vão ter de aprovação ou não, e esse relatório com todos esses documentos seja encaminhado ao Comerc. Para que o Comerc tome as devidas providências do Comerc. Nós estamos falando da educação, não estou falando de outro setor, estamos falando da educação. Você tem que apurar a falta de servidor que lançou errado, não é problema meu, não é problema nosso aqui. Nosso problema é a responsabilidade quanto a essa informação. E para que a gente não seja leviano e saia daqui a pouco, soltando um monte de ofício, um monte de coisa, sem ter o fato, nós temos a informação, não temos o fato. Né? Eu acho que é muito complicado. Então aqui temos que tratar essa informação com muita responsabilidade, até com muita tranquilidade, tem que respirar um pouco para entender essa... Por isso até que eu não tinha que é difícil, né? Porque não teve aprovação, a gente não teve resposta do ofício. E realmente, vamos supor que seja um erro de lançamento de dados. Ou, né? Assim, bateu o dedo ali e pegou um pessoal que não era para pegar. Então, a administração fala, ó, realmente não saiu do fundo. 80 quantas vezes bateu o dedo ali? Você não sabe, agora tem 83. Mas vamos supor que foi esse erro só de lançamento de dados e realmente não saiu do fundo o dinheiro. Porque o Fundeb não dá para pagar toda a rede. Então, a prefeitura coloca do caixa 1. Claro. Caixa 1 não, coloca dos próprios recursos. Recurso próprio, fonte 1. Só que de qualquer forma é recurso da educação. Não, mesmo sim, que não que seja não da junto, FNDE, tá que seja junto, da educação, tá pode. junto. Que foi uma coisa que a gente apontou também, a separação das contas no quarto bimestre. E aí a gente afirmar que a prefeitura fez uma coisa assim, é muita responsabilidade, como o Nelson disse. Por isso que eu estou esperando, né, a resposta do ofício 06, que eu apontei o que a gente identificou, solicitei a retificação da declaração, porque a hora que eu rejeito, volta para a secretaria retificada. E se realmente houve, saindo do Fundeb dos nossos recursos, para pagamento desse pessoal, você tem que fazer a devolução de todo esse valor, apurar quem foi que lançou, se lançou porque lançou, e daí o CACSUN deve fazer os encaminhamentos que acharem necessários para os órgãos de controle externo. Eu vou ser sincera com você, tá, Wallace? Eu fiquei muito preocupada quando você passou isso. Porém, na primeira reunião que nós tivemos, tá, tinha tanta coisa pra gente fazer que não dava pra gente, porque eu ainda não tinha dado tempo de eu pesquisar as atas, entendeu? Mas aí é preocupante o que está acontecendo, né? Muito preocupante, porque me passou, será que tem alguém querendo, não sei, me passou isso pela cabeça, porque é um erro tão grotesco, né? Um erro esse, mas um erro tão grotesco desse, para profissionais técnicos que trabalham dentro, você entendeu? Mas ao mesmo tempo, pode ser que a pessoa que, não sei, que está lá agora, que é uma pessoa que, não sei quem é que faz isso, é uma pessoa que acha que é assim, não, podemos pegar sim, depois a gente devolve, sei lá, você entendeu? Então tem que ser realizado isso daí. Eu concordo com as solicitações do Nelson, não sei se alguém tem mais alguma solicitação, para a gente poder apurar esses daí, e amanhã vai me surpreender muito se não for feita a reprovação desse parecer, porque vocês não tiveram a resposta do ofício que foi encaminhado, né? Que no mínimo teria que ter dado a resposta para vocês. Apesar que vocês estão vendo, né? Que a gente manda o ofício e a gente não está tendo. Mas uma coisa é a gente tem que trabalhar com toda essa caos que está acontecendo. A outra coisa, nós estamos falando aqui, eu já fui do CACS também. Fui primeira leva do CACS, quando tem o problema dos ônibus aqui em Rio Claro, com a Heloísa, eu que fiz o encaminhamento com o Tribunal de Contas. Certo? Então assim, ó,
Nós estamos tratando de uma situação aqui que ela é de responsabilidade civil e criminal. Isso é grave. E Isso é muito grave. administrativa. Como? E a administrativa também. Não, administrativo sim, é consequência. O processo administrativo eu já estou lá na frente. Né? O processo administrativo, por isso que assim, ó, transferir o nosso discurso de uma responsabilidade única de servidor que fez lançamento, não dá, gente. Não dá. Servidor só faz lançamento da canhaca lá se for mandado. E olha, se ele for muito esperto, ele diz o seguinte: me escreve esse trem aí porque eu sou obrigado a cumprir com o que a lei, o que está escrito na lei. Fora disso, eu não sou obrigado a fazer. Né? Então, assim, alguém fez, vamos pensar no caos do caos, né? Nós estamos tratando aqui de sabotagem. Alguém sabotou o sistema, tem que apurar essa responsabilidade. Mas não pode ficar em cima de uma única pessoa. Porque se houve, alguém determinou isso, nós temos que apurar quem determinou. Quem determinou isso? Né? Ah, Secretaria de Finanças. Tá, quem é a Secretária de Finanças? Quem é o depois? Quem é o depois? Quem é o depois? Por isso que eu não acredito que tenha sido sabotagem. Eu acredito muito mais que foi uma migração de sistema de uma coisa que está recorrente. E olha, no início da minha fala eu disse exatamente isso. É um fato que foi recorrente. Aconteceu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, na quarta vez, passa 2. Na quarta vez, e assim, aumentou 83. Entendeu? Isso, como o Wallace falou, nós estamos falando aqui de 2 anos seguidos desses acontecimentos. Não estamos falando aqui de um fato isolado. Aconteceu agora. Né? Então, se você aconteceu agora, vamos pensar no erro. Né? Mas se vem corriqueiramente aí há 2 anos acontecendo, sinto muito, é uma questão muito complicada. Eu, em que pese esteja aqui na Secretaria de Educação, eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho o salário de todo servidor é sagrado. As verbas destinadas à saúde, educação e segurança são carimbadas, elas têm que ser respeitadas. Ah, eu tenho que fazer faça caridade com o seu dinheiro. Ah, faça com o seu dinheiro, com os recursos carimbados, não. Tem que pensar que a administração pública é séria. Para que eu possa assumir um cargo, eu tenho que me preparar para esse cargo. Se eu não me preparo, pede para sair. Pede para sair. Porque isso agora, na minha concepção, Rose, eu até, sendo aqui já muito chato, tenho sido muito chato nessas últimas reuniões, e falado muito do que eu estou pensando, eu marcaria uma reunião extraordinária para quarta-feira, para apuração dos fatos do que aconteceu no CACS Fundeb. Né? Porque nós somos conselhos co-irmãos. Um não funciona sem o outro. Né? Isso é muito grave. Então eu sugiro, inclusive, a marcação de uma reunião extraordinária após a reunião do CACS Fundeb, para que ele tome ciência daquilo que aconteceu e que o Wallace traga as informações cabíveis, para que a gente possa tomar uma posição nesse sentido. Só que aí a gente precisa notificar o CAC já? Não sei, cara, eu não sei, porque ele, como ele é representante do Comerc no CACS, né, eu acho que ele já está notificado, né, na minha concepção, mas se é fazer por isso, a ata, faz. inclusive, da notificação. Ele está notificado. Só para notificar o conselho. Hã? Só para notificar o conselho. Não, claro, eu só estou no sentido de servidor, sim, se quer fazer uma ata, manda ata, um ofício, sei lá. Agora, extraordinária, eu concordo com a extraordinária, porém, seria possível a gente marcar fora do período de trabalho? Alguém tem alguma objeção? Será que a gente consegue agendar aqui, Flávia? Que horas? 5h30, 15h06. Como é que ele pode? O que é isso? Porque pra mim é tão complicado ter que ficar saindo da sala, Adriano. Mas isso é importante, meu Deus. Já não consegue vir quando é assim. Vai marcar 5h30 da tarde, quarta-feira, tem um monte de gente com a Você tem razão, Adriano. Isso é mais importante. Véspera de feriado ainda. Olha, o feriado pouco importa, sabe por quê? Não, É o pescoço de todo mundo aqui, ó. Pois é. Diante da informação, é o pescoço de todo mundo aqui, como precisa do outro fato. Não tenho dúvida Tenta fazer um horário Independente, mas às vezes tem gente que E eu não vou ser polipiano nessas Vamos coisas. fazer agora. Deixa A eu lei ver. fala, isso é mais importante do que aqui. Claro. De manhã ou à tarde, o que tem? Na quarta tem. E se deixasse para a próxima Terça semana? e qual outro lugar que tem que ser? Pode ser de manhã ou à tarde, sem ser aqui. Qual outro? Sabe? Sem ser esse auditório.
Marca no Na arquivo. outra segunda-feira, não vai? Não tem Doutora, no nada. arquivo, só que daí eu tenho que ligar para as pessoas. Dia Mas, 6. Mas, gente, não é um grupo tão grande, que não cabe naquela reunião naquela salinha do conselho. Cabe. Naquela, É calor, eu sei que eu faço É, às vezes lá. E onde era a biblioteca? O que é lá Então, agora? porque tem a reunião, tem a sala ali lá. é a sala da Marineto, né? Não. Perto da biblioteca. Ali atrás, naquela. Ah, tá, tem um lugar do conselho. Que horas é a sua Uma salinha reunião, do conselho, Wallace? uma reunião rápida, É. gente. Às 9. Tem um ventilador. Tem amanhã à tarde, gente. Mais fácil. Tem amanhã à tarde. Pode ser? Alguém tem alguma objeção? Ah, eu não consigo vir, Aqui, né? né? Porque aí. Minha tarde eu fico sozinho na escola. Então, essa é prioridade também, Adriano, tá Mas isso eu vendo? tô sozinho. Aí você organiza com a sua vice lá. Tem que ficar. Porque é complicado pra eu sair da escola também, gente. É você deixa esse Deixa pra segunda, depois Tem a você noite, Precisa tem fazer quarta. essa. E amanhã. A quarta tem à noite, mas é uma reunião que não vai ser uma reunião longa. Não sei, dependendo do que vir. É, pode. Tenta, por que você não tenta segunda-feira? Porque agora as escolas têm 3 dias, tem que agilizar tudo. É complicado. É porque tem feriado também, né? Então, Exato. segunda-feira da semana que vem tem de manhã e à tarde. É, tranquilo. Aí. Pode ser na segunda de manhã? Pode. Bem, Segunda de manhã. então já fica agendada a reunião. Presença de hoje, você passou? Tá aqui, ó. Ô Rose, agora você podia recomendar que o Wallace externasse lá no CACS a nossa preocupação, a nossa indignação com essa situação. sem dúvidas. E que esperamos aí que o CACS... E eu quero que você também coloque para eles o apoio e eu vou dizer apoio do Comerc com relação a isso na averiguação, compromisso do Comerc na verificação, na averiguação do que aconteceu referente ao que cabe a nós do Comerc, tá bom? Quero que você externalize a eles também. Eu vou aproveitar, quando eu saí de lá, nós estávamos com um problema no valor que era lançado no CIOP da conta de investimento e que disseram que era um erro de anos. Na conta de investimento era um valor e na conta hora que fechava lá no CIOP era outro. Hoje está regularizado isso? Eu acredito que regularizou ainda na época da feira. É? Tá. Foi Porque passado, quando eu foi saí pelo- ainda estava fazendo que era um erro, deu bastante dor de cabeça isso também. Então tá. E na sua época de presidência, nunca você identificou esses pagamentos? Não. É muito difícil identificar, porque é um relatório, são de 2 meses. E aí seria todo mundo da educação. Então o relatório é muito extenso. Aí, o que a gente faz? O que eu entendo que seria adequado, pegar os boletins de frequência e bater com o relatório. Só que é insustentável. Ou você faz por amostragem, que também não contempla o relatório inteiro, ou o que eu achei que eu conseguiria fazer é aplicando filtros. Porque assim, é uma informação completa. É a matrícula, o CPF, o nome, o local de exercício, o que a pessoa faz, né? Então se ela tem licenciatura, pedagogia, e aí eu aplico um filtro no local de exercício. E aí tudo que estava na secretaria municipal, o que eu identifiquei? Então, Wallace, isso não é aquele que a gente faz com os boletins de frequência? Não era isso? O que a gente faz nos boletins de frequência é ver o que a educação aqui lançou, então o RH emite um relatório, também dos 3 meses, a gente faz carga crachá de todo o servidor. Sim. Para depois ver o resultado de cada unidade escolar, quanto que se gastou, e aí sai quem que eventualmente não seria da educação, né? Sim. E, Mas nesse relatório não está essas pessoas? Não estão. Tá só no relatório do Está CIOP? só no relatório do CIOP. Então, realmente pode... Não ia pegar fonte. Não, a gente puxar. Mas assim, é um erro muito grotesco. Sim. Entendeu? E pelo que eu entendi, É um são erro pessoas primário? não só das secretarias, de uma única secretaria. Vou fazer outra pergunta. E deu agora 83 pessoas. Você falou de amostragem, que é difícil. As outras vezes que você identificou uma pessoa só, poderia essas pessoas estarem também? Sim. Então essas 83 pessoas, provavelmente eles poderiam ter aparecido antes e não teria sido identificado. Não, perdão. Pode ser que você não viu essas 82, você identificou um.
Isso, As eu apliquei o 81, filtro. é o mesmo filtro, O então mesmo acho que filtro, não. porque Secretaria Municipal. Aí só tinha aparecido aquele servidor no quarto bimestre. Agora, no sexto bimestre, olha que eu coloquei Secretaria Municipal, apareceu esse pessoal inteiro. Corre o risco de você perder esse filtro nos próximos? Porque é do Excel. Ou seja, Você mas vai a tudo. política foi Isso você tinha Assim não, a gente analisava essa outra aqui. Muito mais vai tarde. saber Então, desde mas não, quando? olha só. Pois é. Se você aplicar Não, mas militar, ele falou que antes se colocar não professor, tava, vai aparecer Dani. só professor. Se você colocar, mesmo que não tenha, você vai colocar, você vai fazer a busca, assessor, vai aparecer. Não aparece assessor. Ah, e como que você Parece o quê? descobriu isso? Pelo nome. Pelo nome. Tudo aparece como local de exercício e Secretaria Municipal. Aí em conversa, inclusive, com a Michelle, do setor de compras, eu falo, nossa, mas esse fulano aqui é assessor. Eu conheço esse nome. Aí eu falei, então, esse nome aqui eu conheço também. Mas então municipal. foi algo aleatório. Então foi pode sorte. ser que Foi. tenha mais nomes. Sim. Então, mas isso que eu começo desde quando? Como que pode? Esse relatório? Então. Tipo, se você pegar ano passado, você tem acesso? Eles já estão todos publicados na FNDE. Ano passado, então E qualquer dá um tem pra acesso. filtrar. Aí você teria que passar pro Excel. Eu não sei se dá pra baixar a ideia em Excel. Ou só em arquivo. Porque o relatório que eu recebia quando eu estava na presidência era o extrato do CIOP. Mas eu não tinha esse daí que você está falando agora. Aparece. O extrato do CIOP é a última opção. Aparece assim, as contas que o município mantém para o Fundeb, que foi uma das coisas que eu apontei também, porque só pode se ter o pagamento dos profissionais de educação com contas específicas. Né? E eles, pelo que eu entendi, eles utilizavam uma conta geral de pagamento da prefeitura. O que não é errado, legalmente assim, mas causa confusão do dinheiro. Então eu pedi para que se separasse. Eu acredito que eles só atenderam porque teve mudança no ano passado. Agora as contas não são mais do Santander. É, porque quando vinha para mim, na hora que eu entrava, estava lá, já tinha os valores brutos, e aí aqueles valores brutos eu ia fazendo a conferência com todos aqueles valores que a gente fazia conferência nas reuniões, porque a gente tinha os grupos de trabalho. Aí tinha as meninas que conferiam cada crachá, né? Aí tinha as contas, então com aqueles extratos, eu ia fazendo a conferência. Mas esse que você está falando de Excel, eu não tive acesso. Então, o relatório, ele dá na página do CIOP. E aí tem a opção lá em cima de você fazer o Eu download gerar, dele, então entendeu? isso eu nunca fiz, gente. Isso aí foi um erro meu, eu nunca fiz. E aí Não vai sabia que passando por existia passos. isso. Eu fazia o outro, que era comparar os extratos bancários, valores, isso aí a gente faz fazia. também. É por isso que o Wallace merece os parabéns, Wallace, porque não é fácil mesmo fazer isso. Não é uma coisa simples, não. Bom, então reunião marcada para segunda-feira, né? A próxima segunda-feira, acho que dia que é dia 11, não, né? Dia 6. Dia 6, tá? E a gente se encontra então no dia 6. E a aprovação do parecer, vocês conseguiram ler o parecer que a Dani encaminhou? Alguém tem alguma objeção? Podemos encaminhá-lo? Então, Só no final da terceira página tem uma concordância, só corrigir. Em plural. Então, você verifica para nós, Dani? E aí manda? Você faz pra mim? Nossa, resolveu. Tá em Word aí? Plural. Tá no Word. Eu coloquei aí no... Corrige, manda e a gente já providenciou o ofício. Porque agora o Nelson falou que já foi aprovado, então. Não sei, né? Mas vamos encaminhar, né? Se for aprovado, a gente manda uma nota de repúdio para aprovar o negócio sem passar pelo comércio. Qual que é, Camila? No último Não, você só precisa verificar essa informação, cara. Eu acho que Lê o último parágrafo. Depois você me fala aqui, a gente faz. Você consegue ler? Tá no comecinho do último. Último parágrafo? Da terceira página, se eu não me engano. Ao considerar a LDB natureza. Não é esse. É que tá tudo página número 1, também. Não sei. Agora que eu vi também. O termo empreendedorismo. Não tem como.
Mas qual que era? Você lembra a palavra? Não, Você por lembra? isso que eu pedi de Então eu leio ser. de novo e passo, pode ser? Pode. Aí eu leio Aí a com gente, calma. você mandando, a gente já encaminha que já está aprovado, tá bom, pessoal? E é o 01, não, é o 02, né? É o 02 de 2026. Tá, Tá então bom? eu vejo até depois do almoço não. Tá bom. Obrigada. Então, pessoal, está encerrado. Então, a gente tem bastante trabalho com relação às eleições e a questão do CACS Fundeb, tá? Alguém tem alguma colocação? Alguma dúvida? É só uma colocação, que quando for tratado do CACS Fundeb, para você também me deixar par um pouquinho antes, para a coisa já trazia aqui, fazer igual eu fiz com o pessoal do conselho, projetar, mostrar como que eu faço a metodologia. Eles podem fazer isso na próxima reunião. Segunda-feira. Já pode solicitar para ele fazer isso aí na Você segunda-feira. perguntou e eu te expliquei. É sobre a questão que você tinha me falado, entendeu? Você podia ter trazido, você tinha mostrado. Também pego de surpresa pela pauta. Mas aí é bom também lembrar que não vai poder gravar, porque se ele, né, citar nomes, do prefeito já foi, sinto muito, prefeito. Mas os outros, né? Não, mas isso é uma preocupação dele, eu acho. Isso não é uma preocupação nossa. Se eles têm essa preocupação. Nossa, não. Nós somos obrigados a ter esse negócio aqui. Isso foi uma forma de pressão contra a gente. Agora vai ter um negócio. É o que ele vai falar, ele fala o que ele quiser. Ele fala matrícula, agora, ele não aqui vai fala ser nome. publicidade, Camila. Na hora dele apresentar os dados pra gente, ele trata de matrícula. Não colocar essa câmera aqui ofício. para nos comprimir, para nos prejudicar. Então agora, que pau que bate em cima. Quando a gente estava lá no Fundeb, a preocupação era essa, Apanhar de sempre longe. tratando com matrícula. Você pediu proteção? Pode, mas se você sofrer alguma pressão lá, você tem que colocar aqui, para que a gente não. adote as providências. Outra Não, coisa. tô falando proteção física mesmo. Não, não sofri nenhuma pressão. O conselho é muito tranquilo, eu consigo dialogar plenamente com eles. Eu trouxe, falei da minha preocupação, todos eles se mostraram preocupados. Nós somos em poucas pessoas, porque acontece a mesma coisa que aqui. As pessoas vão saindo, não vão participando. E lá também está vencendo o mandato, não está? Sim, o nosso final de mandato é agora no final do ano. Aí próximo ano renova-se todo mundo e não pode entrar quem já estava. Porque o CACS Fundeb não pode ter mandatos consecutivos. Nossa, isso que é o problema. Gente, Renovar todo mundo. as coisas no CACS Fundeb é muito mais séria e importante do que no Comércio, por exemplo. A repercussão que o CACS faz é muito maior do que aqui. A reprovação de conta pelo CACS é uma coisa que tem um peso muito maior do que qualquer coisa que a gente faça aqui. Então quem está lá tem que ter muita ciência disso. Inclusive para que depois não venha enfrentar problemas. E muita responsabilidade. Por isso, né, que eu falei, vou esperar tudo. Eu ter todo o material para trazer aqui ao conselho, mas como hoje já trouxe. Rose, a gente ia discutir comigo hoje. Ai, verdade, ficou a questão do currículo, né? Ai, desculpa, gente, passei aqui na pauta. Bom, a questão do currículo, gente, eu queria ver com vocês a legitimidade desse currículo. Nós recebemos um ofício no dia 24 de março, no dia do lançamento do currículo, em um dia que está sendo lançado um documento que sequer passou pelo conselho. Qual a legitimidade do currículo? Eu quero dialogar com vocês sobre isso. Esse currículo é legítimo? Então, aí abro a palavra para vocês. Você tem a lei inicial que obriga a passar pelo Comerc? Eu queria o texto. Eu queria me inscrever para falar disso hoje. Porque a secretaria passou como se fosse uma apreciação no sentido de vimos, né? E eu entendo que não seja isso, né? Não, a gente fica sabendo que o documento está pronto, será lançado no dia, 2 horas antes do lançamento de 1.700 páginas, não dá conta de ler. Eu não dou, gente, vocês me desculpam, mas eu não consigo em 2 horas ler 1.700 páginas. Não, mas Aliás, nem participar a gente participou. Muito pelo contrário, a gente tinha um movimento, nós tínhamos a Ceci, e por meio de um golpe, que foi golpe mesmo, ela foi nos tirada para atender o que a parte mais, não sei, não acho objetivo agora, a Câmara solicitou, certo?
Adriano, pode falar. Esse processo é tão problemático que é até difícil ver por onde a gente vai começar. Eu vou começar pelo passado. Aliás, muita gente aqui deve ter lido 1984. E a história narra uma sociedade fascista, onde as pessoas são completamente oprimidas, e nessa sociedade tem alguns instrumentos muito interessantes. Um é o Grande Irmão, que é o conceito desses Big Brothers aí, a 9 língua, e o outro era um departamento de alteração do passado. Então, essa administração, para manter um regime autoritário vigente, ela precisa não só tomar atos autoritários no presente, mas a todo tempo alterar o passado. Então, eu vou começar fazendo a leitura do ofício que a gente recebeu, porque isso daqui é uma tentativa explícita de tentar alterar o passado. E daí eu vou pontuando as coisas que eu penso. Então, vamos lá. A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste informar como é de conhecimento do Conselho Municipal de Educação, houve nos anos 2024 e 2025 uma ação coletiva entre a Secretaria Municipal de Educação e representando todas as escolas municipais. Então aqui já começa a alteração do passado. Primeiro, o Conselho não conhece esse movimento, o Conselho publicou, o Conselho se manifestou não reconhecendo esse movimento. Por quê? Porque ele é ilegal. Todo mundo sabe, basta fazer qualquer pesquisa no Google, que o currículo, que a participação do Conselho no currículo, ela é na participação na elaboração, na validação, na homologação. Por exemplo, as condicionalidades do VAR, que muitas vezes são tão citadas, consta lá explicitamente. Parecer, quando tem que comprovar que o município cumpriu. Parecer de homologação omitido pelo Conselho de Educação do currículo. Então, assim, é óbvio que o Conselho deveria ter participado de todo esse processo. Tanto que o Conselho participou. Tanto que o Conselho fez uma deliberação estipulando o quê? As diretrizes curriculares para o processo de construção do currículo. Tanto que depois, a Camila, ou não sei se foi a Camila, ou se foi a Rose, junto com a secretária Valéria Vélez, assinaram um edital dando cumprimento a essa resolução. Então isso estava sendo feito da forma como a lei manda, que é com a participação do Conselho, ela se dá para concretizar o princípio da gestão democrática. Então não é uma coisa menor. Então isso vinha sendo feito. Quando que isso é encerrado? Por interesses políticos do grupo na cidade, em ano eleitoral, a Secretaria Municipal de Educação, de forma ilegal, ela faz uma resolução cancelando o que ela não tem poder para fazer, 2 deliberações do Comerc, alegando que ela estava retirando a homologação daquela. Então é uma coisa, chega a ser hilária. E daí se estabeleceu esse outro currículo. Eu não vou entrar nem no mérito do conteúdo do currículo, do que foi a construção desse currículo. Eu não vou entrar. Poderia, mas não vou. Mas eu acho que o nosso problema de legitimidade é todo esse processo. Esse currículo é legal. Eu não sei em que momento que a Secretaria vai acordar, que vai vir aqui bater a nossa porta e pedir homologação do Conselho. Não sei em que momento. E esse processo é tão complicado que agora a Secretaria apostilou a rede. A Secretaria tem aderido, parece que, ao Sistema Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, que o cara está deixando de ser um sistema. Então é um movimento muito complicado, Rose. A sua pergunta é, esse currículo é legítimo? Não é. Eu acho que nem legal. Por tudo isso que foi feito no passado. E que agora esse documento tenta alterar o passado. É incrível, porque não menciona essas coisas aqui. Quais serão, então, as nossas atribuições a partir disso? Encaminhar um documento dizendo que nós não reconhecemos como um currículo legítimo? Para deixar registrado? Então, acho que a gente precisaria de um parecer, né, para resgatar toda essa questão. Resgatar o que diz a lei, porque eu também não vou lembrar agora todos os números dos atos, mas a gente tem que mostrar isso daí. Eu não sei se é só para quem a gente vai notificar, se é para o Conselho Nacional de Educação, enfim, a gente precisa estudar, mas que não é um processo legítimo, não é, que não é um processo legal, não é. E quem vai fazer esse parecer? É a Comissão de Legislação e Justiça? A gente não tem operado muito por gente tem parecerista, né? Parecerista. Quem quer ser o parecerista, então, desse documento? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Em detrimento de legalidade, eu fui procurar a questão da legalidade, né? Porque a própria LDB diz que você pode estabelecer o currículo integrado, seja por decreto ou por construção democrática. Isso está na lei. Está na lei. Aqui, ó. Tá?
A implementação do regime integrado por decreto é legítima, desde que respeitado a LDB. Ok? Isso então está estabelecido em lei. Foi feito o decreto e foi estabelecido o currículo. Discutir a legitimidade dele ou o conteúdo dele é uma outra situação. A questão da legalidade, eu entendo que cumpriu o requisito do decreto, ele foi lá, estabeleceu o decreto, instituiu o currículo. Ponto. Daí a gente discutir, e aí eu quero trazer aqui, isso acho que é a discussão do conselho, né? Se o que está lá é proporcional ao que existe na nossa rede, é o necessário ou não. Isso eu acho que cabe discussão aqui no comércio. A questão da legalidade está instituída por decreto, gente. É a mesma coisa que o fórum. Tá? Você pode estabelecer o fórum municipal de educação, ou pela construção, ou por decreto. Então, assim, eu entendo que a questão da legalidade aí foi sanada. A legitimidade em relação ao conteúdo, podemos discutir, na minha concepção. Antes de você dar, eu quero só pôr uma pimentinha aí, Nelson. Eu não vejo como essa legalidade por meio de decreto que você está dizendo, porque nós vamos ter que mostrar a homologação. Assim, não, é outra coisa. Então, assim, ó, se não conseguimos, se o Conselho entende que não é legal, vamos fazer como nós fizemos com os outros instrumentos. Vamos questionar na Justiça. Porque a Justiça vai dizer o seguinte: o decreto é legítimo ou não. Ponto. Eu acho que discutir, por isso eu estou dizendo, discutir a legalidade aqui é complicado, porque existe um decreto normatizador. O decreto, dentro das leis ordinárias, o decreto é legal. Foi feito pelo decreto. Vamos discutir a legitimidade do conteúdo? Vamos discutir. Tá certo? Agora, discutir legalidade nesse momento aqui, eu acho que, a não ser que a gente faça como foi feito com os outros documentos aqui, com as outras situações. Vamos questionar na Justiça. O decreto, desculpa, vamos falar nossa, caramba. O edital que foi para o TCU, para o Tribunal de Contas do Estado. O tribunal suspendeu e considerou legal. A Justiça condenou. Então a Prefeitura não pode fazer, por quê? Porque a Justiça está dizendo que não pode. Não é o Tribunal de Contas. Eu acho que é o mesmo caminho que a gente tem que adotar. Discutir legalidade, na minha concepção, de acordo com a LDB, foi feito por decreto. Ok. Vamos discutir legitimidade? Ok também. Né? Se o Conselho quiser entrar nessa celeuma da legalidade ou não, eu acho que a gente tem que ir para a Justiça. É a minha posição, certo? Adriano? Não estou aqui defendendo A, B, C ou D. Eu estou aqui dizendo o seguinte, como foi colocado. É legal? Na minha concepção, houve um decreto regulamentador, o prefeito é legítimo para fazer isso, ok. Né? Vamos discutir se é legítimo. Vamos discutir se houve paridade. Vamos discutir se houve o processo democrático. É outra situação que eu acho que a Secretaria tem total condição também de colocar, porque, inclusive, temos representantes do próprio Conselho que participaram das colaborações aí dos processos. E eu acho que isso é uma situação que deixa um pouquinho, por isso que vamos discutir a legalidade. A legitimidade. Pode ir, Adriano. Vou começar pelo final. É por isso que eu acho que tem que fazer um parecer, para que se estruture se é ilegal ou não. Eu entendo que é ilegal, primeiro, essa questão de decreto não consta na LDB. Isso é uma interpretação. Textualmente, fala um artigo da LDB que fala isso. Provavelmente você está pesquisando em AI. Não, fala um artigo da LDB que fala isso. Pega aqui para você certinho. Pega tudo. Base legal, LDB 9394, 96, organização dos currículos. Qual é o artigo que fala dessa coisa aqui? Vou pegar a LDB. Então eu vou prosseguir. Sim, por favor. Mas vamos lá, ó. O que acontece? É ilegal o prefeito editar um decreto? Não. Agora, o decreto pode tratar de qualquer coisa? Também não pode. Então vamos pensar no seguinte. Quando a gente pega os direitos sociais da Constituição, lá tem mais de 10. Qual é o único direito social que, para a sua concretização, é mencionada a palavra gestão democrática? É só para a educação. Então, na educação, não dá para o Poder Executivo impor coisas por decreto. Sabe, na educação tem certas coisas que é feito no processo democrático. E já havia um processo democrático em andamento. O Sistema Municipal de Ensino de Rio Claro já havia deliberado por um caminho.
que foi interrompido de forma autoritária e violenta por interesse meramente político. Então, se isso não é ilegal, o que é? Já havia normas vigentes. Para fazer esse processo, a secretária teve que desomologar decisões do Comerc, onde que na lei lhe dá esse poder. Então, é claro que tem ilegalidade nisso. Não resta dúvida que isso é ilegal. Só que eu vejo que o que a gente vai fazer depende de fazer o parecer, para que essas coisas estejam lá sentadas. Agora, falar que porque tem um decreto que é legal não pode ser. Mesmo porque já existia um processo em andamento, e esse processo foi violado de forma legal. O currículo em si a gente pode discutir mesmo. Por exemplo, a parte geral do currículo tem 400 páginas, a parte específica tem 1.700. Então eu fico pensando que currículo é esse. Que ele é maior do que a parte geral do currículo. Eu nunca vi a parte específica ser maior que a parte geral, mas enfim. Só que eu acho que a nossa discussão aqui primeiro é sobre essa política pública. Esse sistema de ensino tinha deliberado e estava executando uma política pública. Essa política pública foi interrompida de forma ilegal, violenta e autoritária. Então, os frutos disso, não adianta depois nenhum decreto falar que nada daquilo existiu e que agora está impondo. Então, não dá. Sabe, as coisas têm legalidade, têm história. Camila? Eu ia só lembrar desse princípio da gestão democrática também que a EDB traz, né? Então, uma vez que o Comerc não foi... A palavra não deveria ser, não foi convidado, vou usar, mas a gente nem devia ser convidado, porque pela legislação a gente deveria ter partido daqui, como no processo inicial da elaboração da CECI, né, junto com a secretaria. Então, acho que esse princípio já foi violado aí, né, de início. Então, não tem legalidade. Wallace? Eu falo nesse sentido mesmo da gestão democrática. A CLDB traz o princípio da gestão democrática como um princípio basilar de toda a educação. E traz também como uma condição para o decreto, para a possibilidade do decreto, eu vejo um erro na essência do decreto. Então, toda a forma como ele está sendo construído está inválido. Eu acho sim que caberia fazer o parecer. Então, a gente fez o parecer concluir pela ilegalidade do decreto. E aí sim a gente aciona as vias judiciais para a derrubada desse decreto. Porque se tem um erro logo lá na base, toda a estrutura está comprometida. A questão é que existem erros sanáveis e insanáveis. Se o Comerc é um órgão que precisa dar um aval, homologar, e não há essa homologação, logo se tem como um decreto inválido. E o decreto dá uma decisão, e decisões inválidas a gente tem que cumprir. Adriana? Não, e vamos lembrar da base. A base não foi feita pelo governo federal por meio da edição de um decreto. A base começa com uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes, os princípios. Foi exatamente o que a gente fez. O Conselho Nacional de Educação, ele participou de toda a elaboração, validação e homologação da base. Então, se isso vale para a parte geral, por que não valeria para a parte específica? Então, a gente também tem que lembrar disso, sabe? Esse processo tem história, esse processo não é feito pela adoção de atos unilaterais. Tem todo um processo. E esse processo, repito, vinha sendo feito. A CECI trabalhava há mais de 2 anos. A CECI já tinha sentado uma proposta pedagógica, estava trabalhando no currículo, na parte específica do currículo. Então não é uma coisa que foi feita do dia para a noite. Mais alguém? A gente denunciou no Ministério Público essa medida autoritária, né, questionou, mas eu acho que não teve resposta. A gente não chegou a questionar, eu acho. Não chegou. Nós íamos entrar com um pedido, um mandato de segurança, e aí tinha que pagar advogado. Aí nós paramos aí. Tá. Entendeu? Porque tinha que pagar advogado. Porque eu levei acho que 2 processos estavam correndo. Eu tinha a impressão que um era da CECI. Não, a gente tinha que entrar com um processo com mandato de segurança e aí a gente não teve pernas para pagar. Pessoal, então quem gostaria de ser o parecerista dessa matéria? Wallace? Eu vou demorar um tempinho, porque vocês estão esquecendo do Caxton Deve primeiro. Alguém quer ir junto com o Wallace para contribuir?
Dá? Se precisar de memória, eu posso. Você participou de tudo. Isso, então Camila e o Wallace são os pareceres. Até para ter os atos, você tem lá seu O 2022. Nelson, só cobrando você ficou de me mandar a documentação que você Você tem. que ficou de me mandar, falei que ia ser o parecerista a respeito da implantação. 15326. Isso. Aí você ficou de me mandar o que você tinha para que eu terminasse o meu. O meu já está pronto. Só falta você mandar a sua parte. Não, mas nós vamos fazer junto. Ué, só manda a sua parte, eu coloco, eu devolvo para Mas você. só me manda a sua Aparecendo a parte. Secretaria e o Comércio. Aparecendo a relação da Secretaria com o Comércio. Eu coloquei lá no Tá grupo pronto. assim, me manda os documentos Não, pra eu não, poder. Aí você no falou grupo pra não, mim né? assim, no grupo, aí você falou assim, eu tô no trânsito, assim que eu chegar eu te mando, eu tô esperando até hoje. Eu Da coloquei lá lei? no grupo. Da lei? É. Eu já fiz parecer. Eu já estou votado. Então, mas como você fez parecer que eu sou parecer isso com você? Eu fiz Não, minha parte, você fez a não, sua nós parte, somos você nós fez a sua dois parte. juntos. Ué, De jeito nenhum, nós vamos ter que você tem até marcar. mais subsídio agora, você não fez um evento aí com o pessoal aí para poder implementar? Eu tenho subsídio, Então. sim. É uma Ok. pena que não foi ninguém, né, do Ué? meu conselho lá. Não foi convidado. Porém, nós vamos então marcar uma reunião, Vamos marcar, Nelson, para a gente poder então ver o que você escreveu, vamos debater, dialogar, porque ele tem que ser feito em conjunto, eu e você. Bom, pessoal, então, mais alguma questão? A lista de presença tá Aí em cima da mesa. tá ali em cima da mesa, tá? Uma coisa, esses ofícios aqui que você disponibilizou no grupo, São os ofícios que chegaram. foram os que chegaram? É. Não, os produzidos pelo comércio. Os que foram produzidos pelo Comerc, eu coloquei para vocês estarem cientes dos ofícios que nós estamos fazendo. Depois fica até mais fácil na hora de fazer aquele documento. E tudo isso aqui vai para o portal da educação. Mas aí vocês têm que acessar o portal da educação e ver, para que vocês saibam o que foi deliberado em reunião e que tem os ofícios, para vocês já ir acompanhando. Até para que se alguém questiona vocês alguma coisa, vocês saberem também. Né? Porque geralmente a gente faz o ofício e vocês não têm acesso ao ofício. Só tem acesso ao que a gente pediu para fazer, entendeu? Então eu, a partir de agora, a não ser quando é assim, pedido de equipamento, essas coisas eu não vou colocar, mas essas questões mais assim que depende, se matéria tem que estar debatendo, discutindo, eu vou colocando no grupo para vocês só saberem. Por exemplo, a instrução, a indicação. A gente já encaminhou a indicação que foi aprovada na reunião e tudo isso para vocês estarem sabendo e cientes, tá bom? Por exemplo, você não estava na reunião, né? Você não sabia de algumas coisas que estão aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, a gente vem aqui na segunda-feira, semana que vem, e aí na próxima reunião ordinária a gente dá continuidade ao trabalho. Obrigada a todos pela presença.